Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma vez estamos aqui em nosso programa do YouTube, aqui o nosso Gramaticando, hoje especialmente aqui gravando aqui do departamento administrativo aqui do SERS, em que gentilmente os meninos que estão aqui ao meu lado estão trabalhando aqui. Nós temos a Amanda, o Renato e o Rafael, tá ali falando ali que ele não quer estar caladinho ali, tá? Então gentilmente aqui cedendo o espaço, eu estou aqui invadindo um pouquinho e eles estão aqui justamente para me ajudar aqui nessa análise que eu queria falar com vocês, sobre a qual eu queria falar com vocês hoje, tá? Gente, tem uma frase aqui atrás de mim, que é uma frase do professor Renato Saraiva, que daqui a pouco eu quero mostrar ela para vocês e que deve ser o mote de todos vocês que estão estudando para concurso público, tá? E hoje eu queria bater um papo, aliás, eu queria começar e dar início a falar um pouco sobre um dos assuntos mais complexos da gramática normativa. Poucas literaturas e poucos autores na história da gramática se aventuraram a, digamos, a aprofundar o conteúdo a respeito da predicação verbal, que na verdade, vocês estudam isso muito a fundo quando no edital de vocês aparece aquele tópico sobre regência. Então, é um conteúdo denso, é um conteúdo um tanto quanto complexo. E eu resolvi, sem querer, obviamente, não tenho nenhuma pretensão aqui de tentar solucionar o assunto, até porque é um assunto que vem sendo debatido durante tantas décadas, eu diria até séculos em nossa língua portuguesa, que é a questão da complementação, que é a questão da regência. E eu recebo muitas perguntas de muitos alunos na sua mensagem, dizendo assim: professor, eu tenho dificuldades quando eu vou classificar um verbo no tocante à sua predicação. E eu sinceramente, às vezes eu tenho vontade, eu não faço isso, mas eu tenho vontade de escrever lá na sua mensagem dizendo assim: querido ou querida, seja bem-vindo ao clube, porque nós todos, quando eu digo nós todos, eu digo todos nós, inclusive professores, também temos uma certa dificuldade, muitas vezes, quando vamos analisar a predicação do verbo. Tá? Muitas vezes precisamos recorrer a dicionários, né? Os famosos dicionários de regência, o famoso dicionário prático de regência do Celso Pedro Luft. Nós temos um dicionário de verbos e regimes do Francisco Fernandes. Então, assim, muitas vezes eu preciso recorrer também a dicionários. Então, eu quero dizer logo para você de imediato que não é um assunto tão simples, tão fácil, realmente não. Mas que os concursos procuram cobrá-lo de forma mais básica, de forma mais tranquila. Eu vou fazer uma série de gravações no nosso Gramaticando, tentando explicar ou falar um pouco para vocês sobre essa questão da predicação, da classificação dos verbos, sem querer, como eu disse a vocês, aprofundar nenhum tópico no sentido de querer resolver o problema ou de querer ser a voz única para esse assunto, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu trouxe para vocês alguns slides, eu vou trabalhar aos poucos em vários programas a parte da classificação que eu chamo a classificação clássica da predicação verbal, em que eu tenho a colocação dos verbos em três grandes categorias: a dos intransitivos, a dos transitivos e as dos verbos de ligação. Então, antes de qualquer coisa, é fundamental que você entenda que nós estamos dentro de um grande processo chamado de regência, e a grande preocupação aqui é a necessidade ou não de se observar a complementação do verbo. Então, a primeira grande classificação do verbo é essa que vai aparecer para você agora aí na sua tela. Então, veja, nós temos a primeira grande classificação, que é a dos verbos ditos ou chamados de intransitivos, que também são conhecidos, vejam, eu coloquei aqui para vocês, eles também são conhecidos como verbos de predicação completa, ou seja, aqueles verbos que eles não vão além deles mesmos. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, vejam. Chamados também de verbos neutros ou subjetivos, são os verbos que aparecem na frase desacompanhados de qualquer complemento, ou seja, a ação verbal se encontra totalmente contida no próprio verbo. O verbo basta-se a si mesmo, tem sentido completo. Isso é uma definição interessante, né? E que, como eu disse a vocês, vem sendo debatida. Há autores que discordam dessas palavras,
há autores que, de certa forma, colocam essa definição de outra maneira, né? Já existem autores discutindo a questão da intransitividade plena ou da intransitividade incompleta, para vocês terem noção até aonde isso pode chegar. Mas, como eu disse a vocês, eu não estou aqui para resolver esse problema, eu estou aqui apenas para tentar contribuir e colaborar com você que está estudando e se preparando para concursos públicos. Então, com base nessa ideia de que o verbo basta-se a si mesmo, eu trouxe alguns exemplos. Olha só esse slide que vai aparecer para você agora. Então vejam só, observem aqui exemplos típicos de verbos que apresentam complementação inteira, ou aliás, sentido pleno, e dispensam a questão da complementação. Amália, observem uma frase do José de Alencar, enrubesceu, ou seja, ficou vermelha, mudou de cor. Vejam que todo o conteúdo semântico do que se deseja finaliza no próprio verbo. Eu não preciso de mais nada para que esse verbo transmita toda a ideia, toda a semântica que ele efetivamente precisa ou deseja transmitir. Veja agora essa frase que se encontra na Bíblia. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Observem esse verbo andar que está aqui, que é a ideia de dar passadas, de caminhar. Vejam que eu não preciso de mais nada para entender a semântica verbal. Portanto, estamos diante de verbos intransitivos ou verbos neutros. Vejam agora essa ideia daqui. Rimos muito durante a festa de confraternização. Vejam que muito e durante a festa são ideias acessórias, são circunstâncias, uma de intensidade para o próprio verbo e outra de tempo, indicando o tempo da realização da ação verbal, mas que a ação verbal é plena, nós rimos, acabou. Vejam agora essa frase do Eça de Queiroz, Agostinho deixara o distrito e desaparecera, ou seja, ele sumiu. Eu não preciso de mais nada para transmitir a ação verbal. Deus ajuda a quem muito madruga, um provérbio, um dito popular. Vejam aqui o verbo madrugar, né? Ou seja, quem cedo acorda, está aqui o outro verbo intransitivo. Vejam agora aqui o verbo reinar, num exemplo do Euclides da Cunha. Ali reina a drenagem caótica das torrentes. Cuidado aqui, porque a drenagem caótica das torrentes, na verdade, é o meu sujeito. Ele é o sujeito para o verbo, ou seja, a drenagem caótica das torrentes reina. Ali, a mera circunstância de lugar. Portanto, eu estou aqui com o verbo intransitivo. Veja esse último exemplo do Eça de Queiroz. Não a deixaria. Observem agora esses verbos aqui, ó. Rezar nem jejuar. Dois verbos intransitivos, duas ações verbais que finalizam nelas mesmas. O verbo, portanto, aí não necessita de nenhum tipo de complementação. Ele finaliza nele mesmo. Mas vejam só, eu tenho uma observação interessante para mostrar para você. Veja agora comigo. Em alguns casos, o verbo intransitivo, ele aparece acompanhado de adjunto adverbial, do qual prescinde em muitos contextos para formar o sentido. O porquê que eu trouxe essa observação para você? Para você perceber que muitas vezes o verbo intransitivo ele vem acompanhado de alguns elementos, de alguns termos, notadamente dos adjuntos adverbiais. Existe hoje na gramática uma grande discussão sobre o momento em que esse adjunto ele integra efetivamente o sentido do verbo e quando esse adjunto é uma mera informação acessória. Existe hoje uma grande discussão. Tanto é que já existem classificações do tipo transitivos adverbializados ou transitivos circunstanciais. Mas hoje a teoria gramatical entende que o adjunto adverbial ainda não tem o poder de totalmente completar o sentido do verbo, salvo em raras exceções. Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. A águia voa, observe o verbo voar. Voa, verbo intransitivo. Agora veja os adjuntos. Nas nuvens. E dorme, verbo intransitivo. Dorme. Onde é que ela dorme? Nos altos rochedos. Vejam que eu tenho dois verbos intransitivos acompanhados de adjuntos adverbiais de lugar. Tais adjuntos são meras informações acessórias, são meras circunstâncias. Vejam agora essa aqui. Viajaremos no próximo mês. Eu estou diante
do verbo intransitivo viajar, né? E apenas acompanhado de uma circunstância de tempo. Portanto, não raro vocês encontrarão verbos intransitivos acompanhados de adjuntos adverbiais. Veja essa outra observação interessante para você entender melhor a questão da intransitividade verbal. Vamos dar uma olhadinha. Alguns verbos como anoitecer, brincar, correr, crescer, fugir, morrer, nascer, rir, suar, voar, são usados, observem, vejam o que eu disse aqui, comumente, somente como intransitivos. Tá? Por que isso acontece? Porque eles, por si sós, eles bastam a si mesmos. Né? Então é muito comum você falar, a criança nasceu. Nasceu, acabou, não tem mais o que a gente conversar. Eu digo, o garoto corre muito. Pronto, ele corre. A ação de correr. Né? Eu posso dizer, fulano morreu. Morreu, acabou. A ação em si finaliza no próprio verbo. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Observem. Quantas crianças nascem por dia? Verbo intransitivo. Um tanto aborrecido, bati palmas para que o gato fugisse. Olha que fugisse, acabou. Não precisa de mais nada. E o gato fugiu. Machado de Assis. Acabou o verbo. Chamou pela amiga a gemer e pediu-lhe que lhe desse uma coisa para suar. Pronto. Para que ela transpirasse. É o verbo intransitivo. Então esses verbos são comumente. Você vai dizer assim para mim, professor, sempre não. Por que não? Por conta dessa outra observação que eu trouxe para você aqui, para a gente discutir esse ponto interessante também sobre os verbos intransitivos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Muitos verbos que se constroem com complemento ou complementos podem aparecer sem eles. Em outras palavras, muitos verbos transitivos, ou seja, que exigem complemento, podem aparecer como intransitivos. É o fenômeno que se chama, minha gente, gramaticalmente de intransitivação. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar no seguinte. Pense agora no verbo comer. Imagine você que está me vendo agora, raciocínio sobre o verbo comer. Pense agora em qualquer estrutura com o verbo comer. Pensou? Vejam, provavelmente você deve estar na sua cabeça imaginando assim, eu comi o bolo, ou alguma, sei lá, ele comeu a torta, né? Ele comeu, sei lá, alguma coisa, o sanduíche. Provavelmente você deve ter pensado nesse verbo com um complemento. Pois é, mas saibam que este mesmo verbo também pode ser utilizado sem complemento. Tá? Pense no verbo ler. Imagine agora o verbo ler. Eu posso dizer, né? Você deve ter pensado, poxa, eu li o jornal, ele leu a notícia. Mas vejam, eu também posso utilizar esse verbo ler sem nenhum complemento. É o fenômeno da intransitivação, ou seja, eu pego verbos que são comumente usados com complementos e transformo-os por uma questão de sentido e de contexto num verbo intransitivo. Vejam esses exemplos que eu trouxe para vocês. Observem. Alguns alunos quase não leem. Pronto, acabou aqui. Eles quase não exercitam o fenômeno da leitura. São homens de dura cerviz, pois não perdoam o intransitivo e nem se humilham. Veja o verbo perdoar aqui. Imagine, nós geralmente falamos, ele perdoou o erro do funcionário, Deus perdoa os pecados, Deus perdoa os pecadores. Nós geralmente usamos esse verbo como transitivo direto ou transitivo indireto, ou seja, sempre usamos esse verbo como transitivo. Mas vejam que nesse contexto ele aparece de forma intransitiva. Vamos ver um último exemplo aqui. Rubião não comeu durante os primeiros dias. Vejam o verbo comer aqui usado como intransitivo, sem complementação. Então, gente, isso é um fenômeno muito comum dentro do processo da regência, tá? Dentro do processo da regência. Por quê, Rodrigo? Porque como a predicação tem a ver com essa preocupação de complementação, tudo vai depender do contexto. Tanto é que existem gramáticos que chegam a atestar fielmente. O contexto faz a regência. Não é a regência que faz o contexto. É o contexto que faz a regência. Eu acho interessante essa observação, tá bom? E para a gente finalizar, tenham muito cuidado, porque há muitos concursos que armam verdadeiras armadilhas, arapucas para que vocês caiam. Tenham muito cuidado, porque é muito comum que verbos intransitivos eles sejam cobrados e usados nas provas com o sujeito posposto.
E como nós fomos treinados num sistema em que a gente costuma sempre fazer a perguntinha o que para o verbo, tenham muito cuidado para você não tomar o sujeito como um objeto. Dá uma olhadinha nesse slide. Olha só, muitos verbos intransitivos aparecem com o sujeito posposto. Nesse caso, é preciso ter muito cuidado para não se tomar o sujeito por um complemento. Observem aqui agora. Ó. Ocorreram enchentes no Amazônia. Vejam que enchentes aqui é o meu sujeito. O verbo aqui é intransitivo. Sucedeu uma grave crise econômica. Vejam que uma grave crise econômica aqui é o sujeito, não é objeto, não é complementação. O verbo acabou aqui. Uma grave crise econômica sucedeu, aconteceu. Após o ano de 2007 é adjunto de circunstância. Afinal, o portão lascou. Um grande rombo abriu-se logo. Uma frase do Aloysio Azevedo. Vejam, caíram tábuas. Cuidado, porque tábuas, esse termo que está aqui, é o sujeito para o verbo cair, que é intransitivo. E observe aqui, durante os estudos, surgiram grandes problemas. Grandes problemas é o meu sujeito. E o verbo surgir como intransitivo. Então, fiquem muito atentos, porque não raro as provas cobram esses verbos intransitivos com o sujeito posposto, a fim de fazer com que você erre, com que você confunda objeto, complemento com o sujeito, enquanto na verdade o verbo é meramente intransitivo. Tá bom assim? Espero que você tenha curtido bastante a nossa revisão hoje. Agradecendo ao pessoal aqui do Departamento Administrativo do SERS, que gentilmente cedeu o espaço aqui, tá? E pedir a você que curta o nosso canal no YouTube, né? Você curta a nossa página no Facebook. Para os nossos cursos, acesse www.sers.com.br e eu vou deixá-los com a frase que o professor Renato Saraiva gosta muito de pronunciar, que é uma frase que você que é concurseiro deve tê-la sempre como objetivo, como meta. Gravar isso para você. Observe, eu vou sair de cena, fica a frase para você.